domingo, os olhos da Casa Branca vão estar nas ruas do Brasil. Então eu estou fazendo a minha parte aqui. Mas você que está em casa, você que está no Brasil, você que pode fazer o que eu não posso fazer, que é ir para as ruas, lembre-se que domingo, que o mundo está prestando atenção. Olá, é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Como as pessoas puderam ver, a gente estava aqui território inimigo, não tinha... Era uma coisa que a gente já imaginava que fosse acontecer. Primeiro que Comissão de Direitos Humanos, em geral, é predominantemente de esquerda. Mas essa comissão é uma comissão bipartidária. Quando eu fui convidado a testemunhar aqui sobre a situação do Brasil, fui convidado pelo Chris Smith, que os brasileiros já conhecem bem. Foi uma coisa numa estratégia de trazer a atenção do assunto para o Brasil. E já era esperado que a gente encontrasse um ambiente um pouco hostil, principalmente do Congressman McGovern, que é um congressista de esquerda do Partido Democrata, muito conhecido. Então, não houve nenhuma surpresa nessa direção. O McGovern, inclusive, a equipe dele tentou que eu não participasse dessa audiência, tentou impedir o meu testemunho. Mas acabamos tendo uma conversa civilizada, e aqui nos Estados Unidos ainda há um pouco de democracia, e eles permitiram a minha participação nesse assunto que é repressão transnacional. É muito importante que as pessoas entendam. A gente teve uma audiência especificamente sobre o Brasil, na qual eu também fui testemunha, também com a participação do Chris Smith no ano passado, e essa audiência não foi sobre o Brasil, foi sobre essa prática de repressão transnacional, que é quando governos perseguem pessoas fora das suas fronteiras, né? Eles reprimem, repressão transnacional, ou seja, além das suas fronteiras. E foi esse o assunto que eu falei aqui hoje, e por isso os casos que eu citei. Não dava para falar de Clesão, não dava para falar de Bolsonaro, não dava para falar de Débora Baton, etc., porque não era esse o assunto. Já era esperado que o Chris Smith não fosse participar, porque ele tem uma questão familiar, aí eu até vou estar com ele agora à tarde, mas tem uma questão familiar envolvendo ele, aí uma questão com a esposa dele, de saúde, e ele tinha avisado que não estaria, até perguntou se eu estaria ok em participar, porque o Congresso está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, com o McGovern conduzindo a audiência. Eu falei para ele, poxa, já estou grandinho para ter medo de homem. Se o careca que pode prender todo mundo não me bota medo, imagina esse semi-careca aí que vai me botar medo. Então, no final das contas, foi muito civilizado. O que eu achei muito impressionante é, primeiro, ver o Brasil ao lado de países como Paquistão, Hong Kong, até a Índia, num certo sentido. Sim, o rol dos países do qual o Brasil está entrando, graças ao Alexandre de Moraes, é um rol muito triste, tá? É um rol extremamente triste, que a gente esteja discutindo esse tipo de coisa. É humilhante para a nossa nação que a gente tenha que estar aqui. As pessoas, Paulo e tal, que tal depor no Congresso? Eu falo assim, olha, para falar a verdade, é óbvio, é sempre uma honra. Eu acho que não sei de outro brasileiro que tenha tido a oportunidade de depor 2 vezes no Congresso americano. Mas eu queria estar depondo sobre coisas boas a respeito do Brasil, e não sobre isso que vem acontecendo. Então, é muito triste que a situação tenha chegado a esse ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o quão similar são as práticas, né? A gente vê jornalistas falando de perseguição através da lista da Interpol, de perseguição falando através de contas bancárias congeladas, através de perseguição de familiares, né? A gente conta, por exemplo, no meu caso, meus familiares estão aqui nos Estados Unidos, mas veja o caso do Mauro Cid, né? Onde os familiares dele foram ameaçados. Você vê, enfim, até
jornalista de esquerda que estava lá do meu lado, não é uma jornalista, né, ativista de esquerda do meu lado, de Hong Kong, há uma certa semelhança entre o que o Moraes faz e o que o governo do Partido Comunista Chinês faz. Então, essa semelhança entre as formas de repressão de um governo autoritário e o que a gente vive no Brasil são alarmantes. Eu acho que é importante que as pessoas tenham isso em perspectiva. O que eu posso dizer aqui agora para as pessoas? Eu posso dizer o seguinte: eu estou indo agora encontrar logo em seguida o congressista Chris Smith, e eu espero que o objetivo dessa audiência foi para que a gente procure acelerar um pouco a questão da aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, também pela prática de repressão transnacional, e a expectativa é que disso, de ver se a gente consegue aumentar essa pressão. Nos últimos dias o noticiário ficou muito dominado por conta da questão do Irã. Eu tive hoje mais cedo agora, eu tive até o privilégio aqui de ser convidado para almoçar dentro da Casa Branca. Almocei lá no West Wing, conversando sobre a situação do Brasil, e eles estão dizendo, cara, a gente realmente pede desculpa, mas não se faz outra coisa na Casa Branca exceto tratar de Irã e Israel nos últimos dias. A gente espera que esse conflito tenha chegado ao fim. Vamos ver se as pessoas devem ter visto o presidente Trump muito irritado hoje. Ele embarcou para Hague, né? Como é que é? Haia, em Brasil, em português. Ele embarcou e vai ficar lá e tal, mas a gente espera que a gente tenha um processo acelerado e o Brasil ganhando um pouquinho de atenção. Hoje a dificuldade já não tem mais dificuldade burocrática, já não tem mais dificuldade técnica. Hoje a dificuldade é transformar o Brasil em prioridade. Então, eu agradeço aí as pessoas que assistiram. Depois, João, faz aí um cortezinho bacana pra gente, para poder botar no ar. Agradeço as pessoas que assistiram esse momento histórico. Hoje, né, a última audiência que eu participei tinha 20 deputados brasileiros na plateia. Eu tinha família, tinha amigos que tinham vindo. Nessa não teve ninguém, só... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Eu mesmo aqui, tinha uma jornalista do UOL e uma jornalista da Folha, e uma outra jornalista brasileira aqui que eu não conhecia. Então, tirando isso, eu acho que o recado foi dado e as pessoas podem ver, vai entrar no site da comissão, o meu depoimento completo com 18 páginas, que é bem mais detalhado, detalha bem mais os casos que eu cito aqui, e entra nos Congressional Records, né, nos registros oficiais do Congresso americano, e pode ser utilizado como documento de referência de outras coisas, inclusive para as sanções do Alexandre. Então é muito importante, né? A gente não sabe no Brasil, a gente não tem a prática que eles têm aqui nos Estados Unidos, um negócio que é o build your case, né? Construir o seu caso. Você vai aos poucos explicando, conscientizando, produzindo evidências, e você ter uma audiência do Brasil, ter o Brasil representado numa audiência de repressão transnacional na Comissão de Direitos Humanos é muito importante. Então, queria agradecer você, João, pelo teu trabalho aí maravilhoso, agradecer a audiência. Eu vi que a gente estava com bastante gente nos assistindo, estou vendo aqui muita gente, 48 mil pessoas assistindo, absolutamente incrível. Queria pedir aí às pessoas que podem contribuir com o meu trabalho, são elas que permitem que eu continue estando aqui, participando e fazendo o trabalho jornalístico a despeito de toda a perseguição do Alexandre. E entrem no link aí da descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, com pouco mais de $5 por mês. Se usar o cupom, as pessoas conseguem me apoiar, eu se tornar meu patrono. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente está fazendo coisa inédita aqui, ninguém fez, ninguém pode dizer que fez, ninguém teve aqui, ninguém andou o caminho que a gente está andando. E eu acho que se você parar para pensar no que eu cogitava lá atrás, né, falar assim, olha, poxa, eu queria um dia talvez tivesse uma audiência sobre o Brasil. Já estou aqui testemunhando na segunda audiência. Poxa, eu queria que talvez depois pensassem em apresentar um projeto sobre o Brasil. Poxa, já tivemos 2 projetos de leis apresentados que incluíam o Brasil. Depois eu pensei assim, pô, quem sabe eu consiga cancelar o visto dos caras. Cancelaram o visto dos caras. Aí começamos a sonhar na possibilidade de lei Magnitsky. Aí agora a gente tem o secretário Rubio dizendo que provavelmente vai acontecer,
e a coisa na mesa dele para acontecer, eu diria que a qualquer momento, nos próximos 30 dias, nunca tivemos tão próximo. Então não dá para dizer, garantir que vai acontecer, que a gente vai ser bem sucedido. Nunca prometi a vitória para ninguém, mas eu prometi que eu ia lutar e não retroceder, né? Não parar, não precipitar e não retroceder. A gente não vai parar nunca. Então, posso dizer que nunca imaginei que a gente fosse estar aqui, nunca imaginei que eu fosse estar almoçando na Casa Branca para falar dos assuntos do Brasil, e eu acho que só foi possível graças ao apoio das pessoas e principalmente graças à ação da providência divina, porque eu sempre falo, eu sou só um coitadinho de um jornalista imigrante aqui nos Estados Unidos. Se até um jornalista imigrante consegue fazer coisas tão grandes à mão de Deus, imagina, a gente não tem limite onde a gente pode chegar com o apoio das pessoas. E lembrando, para avisar para as pessoas aqui, e depois recorta isso para botar para as pessoas, no domingo, os olhos da Casa Branca vão estar nas ruas do Brasil. Então eu estou fazendo a minha parte aqui. Mas você que está em casa, você que está no Brasil, você que pode fazer o que eu não posso fazer, que é ir para as ruas, lembrem-se que domingo, que o mundo está prestando atenção. Leva o seu cartazinho dizendo Lei Magnitsky contra o Alexandre. Leva o seu cartazinho, pede ao Trump, olha nós, Marco Rubio, olha nós. Que eu acho que eu posso te garantir, porque eu discuti esse assunto hoje de novo, estou dizendo, dentro do West Wing da Casa Branca, que os olhos estarão nas ruas do Brasil no domingo. Então, se tem um momento importante para ir para as ruas, o momento é esse. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.